do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, hoje sábado, para lermos e partilharmos o Evangelho. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Lucas 15, de 1 a 3, de 3 a 11, de 11 a 32. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus contou-lhe então esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai dividiu seus bens entre ambos. Pouco dia depois, o filho mais novo reuniu tudo o que lhe pertencia e partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, levando uma vida dissoluta. Depois de haver esbanjado tudo, houve grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir emprego a um dos moradores do lugar, o qual o mandou para o seu sítio para tomar conta dos porcos. Desejava matar a fome com a lavagem dos porcos, mas nem isso me davam. Caindo em si, refletiu: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou partir ao encontro de meu pai e vou dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não mereço mais ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus empregados. E a palavra diz que o pai o abraçou, colocou roupas novas, anel no dedo e fez uma grande festa para aquele filho que estava perdido. E o filho mais velho, quando chegou, perguntou aos empregados o que estava acontecendo. E os empregados dizem a ele: é teu irmão que voltou e teu pai fez uma festa. Então o filho mais velho diz ao pai: esse teu filho que gastou tudo que era teu e tu fazes uma festa, E o pai diz a ele: alegra-te, porque teu irmão estava perdido e agora voltou, foi encontrado. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então esse evangelho, essa palavra de hoje, essa parábola do Senhor contando para mim e para você, nos mostra como Deus age. Jesus contando, falando dessa parábola, mostra como é a sua ação e como é a ação de Deus. Que Deus é um Deus misericordioso, mas é também um Deus justo. O Evangelho começa falando algo que é muito interessante. Que Jesus, se aproximaram-se de Jesus, ele diz: todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Então, imagine você, diante de Jesus, estavam ali todos os publicanos e os pecadores ouvindo Jesus. E o Jesus abre a porta para eles, Jesus fala para eles através daquela parábola, como fala para mim e para você, que se nós nos arrependermos, desejarmos voltar para a casa do Pai, o Pai é esse, Deus é esse Pai, que nos acolhe de braços abertos, que faz uma grande festa. Porque há uma festa no céu quando o pecador se converte, ou quando ele sai do caminho da perdição. A palavra diz que há uma grande festa no céu. E é isso que Jesus está falando para mim e para você. Que Deus é assim, é um Deus de misericórdia, mas é um Deus justo. Porque quando esse filho pede essa herança do pai, o Evangelho vai dizer que o pai dividiu entre ambos, em partes iguais. Ele não deu só para um, ele dividiu. E aquilo que aquele filho que se perdeu gastou era a parte dele. Ele não gastou nada da parte do outro irmão, ele só gastou o que era direito dele. Mas ele se arrepende, ele reconhece diante do Pai o seu pecado, e ele, na humildade, diz que ele não precisa ser tratado como filho, basta apenas que ele o trate como servo. E aí o Evangelho nos mostra os 2 papéis, nos mostra como Deus nos acolhe, mas nos mostra também como deve ser a nossa postura de filho.
porque ele vem nos retratar isso. Que Deus está sempre pronto a nos perdoar, se nós nos decidirmos a pedir perdão. Dessa forma humilde como esse filho pródigo fez. E aí o Evangelho continua nos mostrando a outra realidade, do outro filho que estava ao campo, que não gastou o seu bem, mas o Evangelho diz que o pai dividiu a herança para os dois. E que ficou chateado porque o pai fez uma festa. E aí nos mostra também o nosso lado humano, o nosso lado apegado aos bens materiais. Mas Deus vem nos revelar que para Ele não é assim. O mais importante para Deus é a nossa salvação. É a volta para casa, é estar na casa do Pai, é estar reconciliado com o Pai, é reconhecer os seus erros, é ter essa humildade de se colocar diante de Deus como quem não é nada. Então o Evangelho deste dia, desse sábado, vem nos mostrar as duas coisas. Como o Pai é para conosco e como nós devemos ser para com o Pai. Esse Deus misericordioso, que acolhe todo filho que está arrependido, Deus acolhe. Deus nos lança fora. O Evangelho nos diz mais ainda, que Jesus fala essa parábola diante de todos os publicanos e todos os pecadores. E é assim que Jesus fala também para mim e para você, que somos pecadores. Eu como pecadora, hoje nesse dia o Senhor nos fala isso, que as portas do céu estão sempre abertas, que nós só precisamos nos arrependermos e nos colocarmos diante dele com humildade, realmente de forma arrependida. E ele nos mostra também as características desse arrependimento. É de alguém que cai em si, que fala para si mesmo todos os erros e que se coloca diante de Deus com humildade também, reconhecendo os seus erros. Então, nesse dia de hoje, São Pedro Crisóstomo diz que muito mal suplica quem nega aos outros aquilo que pede para si. Então, que possamos refletir sobre essa parábola de hoje, né? E fazermos como São Crisólogo, né? Que aquilo que nós pedimos de Deus para nós, nós devemos também desejar dar ao outro. Então, possamos guardar isso no nosso coração e pensarmos nisso. Aquilo que eu peço para Deus, eu preciso também fazer para o outro. O Senhor nos abençoe nesse dia e nos ensine, como Ele, a sermos misericordiosos, sempre prontos a perdoar e a celebrar com aqueles que se convertem, com aqueles que voltam, né, para a casa do Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.